Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e estamos de volta para mais uma de nossas aulas. E hoje nós vamos estudar derivadas de ordem superior. Na verdade, nós estudaremos derivadas parciais de ordem superior, tá? Então, apenas para relembrar, vamos ver novamente a definição de derivada parcial, tá? Então, seja f uma função de duas variáveis, x e y, e x0, y0, um ponto do domínio da f, tá? A derivada parcial de f em relação a x, no ponto x0, y0, caso exista, é definida por esse limite aqui, né? Ou seja, a derivada parcial de f com relação a x nesse ponto só existe se esse limite existe, certo? Então, lembremos que, como estamos derivando em relação à variável x, que é a variável que representa a primeira coordenada, o acréscimo, a taxa de variação, a gente vai estudar ela apenas na primeira coordenada. Por isso que a soma é feita apenas em relação à variável que estamos derivando. E a segunda coordenada, representada pelo y, nesse caso aqui o y0, ela fica fixa, tá? Eu não vou colocar aqui, porque nós já vimos, né? Mas nós podemos definir também a derivada parcial de f com relação a y. Basta trocar aqui o x pelo y. Nessa situação, lembrem, o y é a variável que representa a segunda coordenada, tá? A segunda coordenada do ponto, né? Então, nesse caso, a variação, ela é acrescentada, ela é estudada aqui na segunda coordenada da função, né? E aí, aqui, a primeira coordenada fica fixa, tá? Só para relembrar. Vamos fazer um exemplo, tá? Então, vamos considerar a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E vamos, por exemplo, olhar esse ponto aqui. O ponto x0, y0 igual a 2 menos 4. Então, vamos ver se a derivada parcial de f com relação a x existe nesse ponto. Para ela existir, esse limite aqui tem que existir, certo? Vejam novamente que o acréscimo, a variação, foi feita só na primeira coordenada, porque estamos derivando em relação a x, tá? Então, olha, vamos calcular separadamente esse termo aqui, tá? Ou seja, na primeira coordenada, nós temos 2 mais ΔX. Então, no lugar do x, nós colocamos 2 mais ΔX. Na segunda coordenada, nós temos menos 4. Então, no lugar de y, nós colocamos menos 4, tá? Esse termo, desenvolvendo o quadrado, nós temos 4 mais 4 ΔX mais ΔX ao quadrado. E o menos 4 vem aqui do y, certo? Então, vejam que esse menos 4 nós podemos cancelar com 4, tudo bem? Sobrando, então, 4 ΔX mais ΔX ao quadrado. Vamos calcular também o valor de f aplicada no ponto 2 menos 4. Aqui é facinho, né? Ó. No lugar do x, nós colocamos 2. No lugar do y, menos 4. Como 2 ao quadrado é 4, então fica 4 menos 4. Mas isso é zero, certo? Tudo bem? Então, para calcular a derivada parcial de f com relação a x, basta substituir essas expressões, esses valores, né, aqui no limite, tá? O zero, pessoal, eu nem vou colocar, né? Essa f de 2 menos 4 deu zero, eu nem vou colocar, tá? Então,
No numerador fica apenas 4Δx mais Δx ao quadrado. Tudo isso quocientado pelo Δx. Esse Δx do denominador, a gente nunca pode esquecer dele. E ele vem da definição de derivada parcial, certo? Bom, observem que aqui no numerador, nós podemos colocar o Δx em evidência, certo? Se nós colocamos o Δx em evidência aqui no numerador, nós podemos cancelar com o Δx do denominador. Logo, esse limite é igual a... Opa, aqui eu vou só apagar, tá? Colocando o Δx em evidência no numerador, nós podemos cancelar com o Δx que aparece no denominador. E o limite, então, fica igual ao limite de 4 mais Δx, quando Δx tende a zero, certo? Então, quando Δx tende a zero, esse termo tende a zero, certo? Então, esse termo tende a zero, o 4 é uma constante, então esse limite dá 4. Ou seja, a derivada parcial de f com relação a x no ponto 2 menos 4 existe e é igual a 4. Mas agora, observemos o seguinte. Observemos que f é uma função polinomial que está definida em todo o R2. Ou seja, o domínio da f é o R2 todo. Nós não temos problema de definição, certo? Lembram que eu comentei com vocês que nessas situações nós podemos também usar as regras de derivação, lembrando que a derivada parcial de f com relação a x é simplesmente considerar y como constante. Então, nesse caso, a derivada parcial de f com relação a x, agora não só para o x0 e y0, mas para qualquer ponto x e y do domínio da função, é igual a 2 vezes x, certo? Esse é o motivo pelo qual eu escolhi fazer esse exemplo. Ele é bastante simples, mas dá para entender isso. A definição de derivada parcial é feita ponto a ponto, né? Certo? Bem, nós precisamos fazer isso. Porém, numa situação aqui como essa, por exemplo, em que essa função, por exemplo, é polinomial, e nós sabemos que a derivada parcial com relação a x existe em todo ponto, né? Nós podemos também calcular de forma geral, usando as propriedades, tá? Em outras palavras, o que nós temos é que esse processo de fazer a derivada parcial de f com relação a x nos fornece uma outra função. Qual função? A função que para cada par x e y associa o número real 2x. Ou seja, a derivada parcial de f com relação a x, vista dessa maneira, ou seja, olhando aqui para um ponto do R2 qualquer, é uma função cujo domínio é o R2 e cuja lei é 2x, tá? Agora vejam, então, procedendo dessa maneira, vamos calcular novamente a derivada parcial de f com relação a x no ponto que nós havíamos pego lá no começo, ou seja, o ponto 2 menos 4. O que é isso? Isso é substituir o valor de 2 no lugar de x e no lugar de y menos 4. Mas o y nem aparece aqui, é zero de y, certo? Então, isso é 2 vezes 2, que é 4. Exatamente o valor que nós havíamos obtido anteriormente, tá? Nós podemos fazer isso também com a derivada parcial de f em relação a y, certo? Agora,
aqui temos um outro exemplo, tá? Esse é um pouco mais delicado, mas é apenas para a gente relembrar. Nós já fizemos esse exemplo em aulas anteriores, tá? Ele está feito por completo em outras aulas, tá? Basta vocês acessarem as aulas anteriores. Mas, se vocês se lembram, né, nós pegamos essa função aqui, ó. A função f de xy, que para todo x e y diferente de 0, 0, ela é definida por esse quociente aqui. E para x, y igual a 0, 0, ela é 0. Nós calculamos a derivada parcial de f com relação a x dessa função, e nós mostramos que para todo x, y diferente do 0, 0, o valor da derivada parcial de f com relação a x é dada por essa expressão. E mostramos também que para x e y igual a 0, 0, o valor dessa função na origem é 1. Tá? Ou seja, em outras palavras, nós temos que essa função está bem definida para todo par xy do R2, ou seja, o domínio dessa função da del f del x é o R2, que coincide com o domínio da f. Mas nós já sabemos que nem sempre é assim, né? Porque esta mesma função nós já fizemos em aulas anteriores a derivada parcial dela com relação a y. E o que nós mostramos anteriormente foi que para todo x, y diferente de 0, 0, a derivada parcial com relação a y existe e é dada por esse quociente. Porém, nós mostramos que para x, y igual a 0, 0, a derivada parcial com relação a y não existe. Então, vejam, a função está bem definida no 0, 0, mas a derivada parcial com relação a y não está. Portanto, o domínio da função del f, del f, del y é esse conjunto aqui. É o R2 menos a origem, certo? Então, é sempre assim, pessoal. Dada uma função, tá? Del E, uma função f de xy, as suas derivadas parciais, tanto a del f del x quanto a del f del y, também definem funções, tá? E o domínio, ele nem sempre é igual ao domínio da função original, como esse exemplo aqui bem nos mostra, certo? Tudo bem? Porém, sempre definem funções. Se sempre definem novas funções, o que nós podemos nos perguntar é, ora, eu tenho a f definida em um subconjunto do R2, ou seja, o domínio da f é um subconjunto do R2. Nós podemos considerar, então, a del f e del x, uma nova função cujo domínio eu vou chamar de dfx. Tá? Então, ó, aqui só para simplificar a notação, eu estou chamando del f, del x de fx. Tá? É só uma notação, tudo bem? Agora, essa função, a fx, que é a del f del x, será que ela tem derivadas parciais? Será que ela tem derivada parcial com relação a x? Será que ela tem derivada parcial com relação a y? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma pergunta que nós temos que estudar. É uma função igual a todas as outras, certo? Então, ó, repetindo, fx está aqui, eu vou até circular de vermelho, tá? Fx, pessoal, nada mais é do que a notação para a derivada parcial de f com relação a x.
tá? Só para simplificar a escrita. Então, o que seria a derivada parcial com relação a x da fx em um determinado ponto x0, y0? O que seria isso, né? Ora, nada mais do que como nós já fizemos, certo? O que é a fx? É a del f, del x. Para que essa derivada parcial exista, nós precisamos verificar se esse limite existe. É só isso, e mais nada, tá? Então, vejam, a função é a fx, derivada parcial com relação a x. O acréscimo, a taxa de variação é estudada apenas na primeira coordenada. A segunda fica fixa. Aqui é o valor da função no ponto, ou seja, fx aplicado em x0 e y0. Tudo isso quocientado por ΔX, quando ΔX tende a y. Mas, ora, quem que é a função fx? Está aqui, nós grifamos de vermelho. A função fx é a del f, del x. Del f, del x aqui também. Então, é só isso, pessoal. Nada mais do que isso, certo? Tudo bem? Da mesma forma, nós podemos nos perguntar, então tá aqui, né, novamente, quem que é fx? Repito, é uma notação para a derivada parcial de f com relação a x. Só isso, mais nada. Ora, mas se ela é uma função, será que tem derivada parcial com relação a y? Pode ser que sim, pode ser que não, certo? Precisamos verificar o quê para saber se essa derivada parcial existe? Precisamos verificar se esse limite existe, certo? Então, ou seja, qual o limite? A função é a fx. Está aqui, ó, é a fx que nós queremos estudar. Estamos derivando com relação a y, ou seja, é a segunda coordenada. Então, a variação, o acréscimo, ele é feito apenas na segunda coordenada. A primeira fica fixa. Aqui é fx, aplicada no ponto que estamos estudando, tudo isso quocientado por ΔY, quando ΔY tende a zero, tá? Tudo bem? Agora, novamente, qual é a função que nós estamos estudando? A fx, que é igual à derivada parcial de f com relação a x. Então, no lugar de fx, eu coloco del f, del x. No lugar de fx, eu coloco del f, del x. Repetindo, aqui fica um pouco confuso, né? Porque está derivando a del f, del x com relação a y. Cuidado, não se confundam. Ó, o acréscimo é feito na segunda variável. A gente cocienta tudo por ΔY e estuda o limite quando ΔY tende a zero. Se esse limite existir, então a derivada parcial com relação a y da função fx existe, certo? Então, aqui, né, só uma observação, né? Aqui, pessoal, essa observação, na verdade, é para não confundir, tá? Ó, é a fx, ela é igual a del f, del x. Aí a gente está perguntando, essa função tem derivada parcial com relação a x? Né? É isso aqui, ó. A fx tem derivada parcial com relação a x? Desculpa, aqui não tem esse fzinho, tá? Tudo bem? Aqui não tem, tá? Essa é a pergunta, né? Essa função tem derivada parcial com relação a x? Mas quem é essa função? Essa função é a del f, del x.
Então, essa é a notação que a gente usa, tá? Ó, a derivada parcial com relação a x dessa função aqui. A mesma coisa para a derivada parcial com relação a y, tá? Aqui também, novamente, não tem o fzinho, tá? Então, olha, tem a derivada parcial com relação a y dessa função? Essa é a pergunta, né? Ou seja, existe a derivada parcial com relação a y da função ΔF ΔX? Essa é a notação, tudo bem? Da mesma maneira, tudo que nós fizemos para a função ΔF ΔX, nós podemos fazer para a função ΔF ΔY, tá? Então, ó, tem a f, que é uma função definida em R2, cujo domínio dela é o df, desculpa. E tem a função ΔF ΔY, que eu vou chamar de fy. E eu vou denotar o domínio dela por dfy. Então, novamente, eu vou grifar aqui, tá? É só uma notação. Nós estamos usando fy para denotar a função ΔF ΔY. Então, o que seria a derivada? Aqui, novamente, pessoal, não tem o f, tá? Me desculpem. O que seria... Aqui, deixa eu só arrumar. Ah, vou arrumar aqui também já, tá? O que seria, então, a derivada com relação a x da função fy? É exatamente como nós fizemos anteriormente. Temos que estudar os limites, certo? Tanto para ΔFx quanto para ΔFy. Tudo bem? Então, olha, aqui eu gostaria agora de deixar claro, né, a notação que nós vamos utilizar, tá? Tudo bem? Então, pessoal, a derivada parcial com relação a x da função fx nada mais é do que a derivada parcial com relação a x da função ΔF ΔX. Tá aqui, ó, a fx é a ΔF ΔX, tá? Então, apenas para fixar a notação, nós vamos fazer o seguinte, ó, del, tem dois del aqui, tá? Então, é só uma notação. Para saber que tem dois, eu vou colocar assim, tá? Depois vejam, ó, ΔX, ΔX. Então, para saber que tem dois, eu vou colocar assim. Tudo bem? É só uma notação, pessoal. Agora, ó, a derivada parcial com relação a y da função fx. Mas a função fx é a ΔF ΔX. Então, ó, del, tem dois. É só uma notação. Então, eu vou colocar del2f. Aí, agora, tem del y, del x. Tá? Eu mantenho os dois. Del y, del x. Tudo bem? No ponto x0, y0. Então, atenção a essa aqui, tá? Vejam que, ó, a ordem que eu estou escrevendo aqui, ó, é a seguinte, é a derivada parcial com relação a y, está aqui, ó, é a primeira que aparece, da função ΔF, ΔX. Então, como é que você faz o del2f, del y, del x? Primeiro você faz a derivada parcial de f com relação a x. Tá aqui. Essa daqui. Primeiro é essa. Depois é a derivada parcial de f com relação... Desculpa. Depois é a derivada parcial
com relação a y. Tudo bem? Novamente, para fixar a notação, tá? Estou fazendo várias vezes, eu sei, mas é que eu quero deixar essa questão da notação bem clara, tá? Então, vamos lá, ó. A derivada parcial com relação a x da função fy, mas a função fy é a del f del y. Então, isso é derivar com relação a x a função del f del y, tá? Então, como é que a gente vai denotar isso? Nós iremos denotar assim, ó, del 2 f del x del y. Então, atenção, ó, esse aqui, tá? Denota esse. Ou seja, eu estou derivando com relação a x, qual função? A função del f del y, tá? Então, observem que aqui no denominador está ao contrário, né? Ó, tudo bem? Certo? Tudo bem? Agora, a derivada parcial com relação a y da função fy. Isso é derivar com relação a y a função del f del y. E a notação nessa situação vai ser del 2f del y2 no ponto x0, y0, tá? Tudo bem? Essas são as notações, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, essa função aqui, ó, a f de xy dada dessa forma. É x vezes y menos e elevado a x cosseno de y. Então, vamos começar fazendo a derivada parcial de f com relação a x. Ou seja, nesse momento, y é constante. Isso dá y menos e elevado a x vezes o cosseno de y, né? Agora, a derivada parcial de f com relação a y. Nesse momento, pessoal, o x é que é constante. Então, do primeiro termo, vem x. Do segundo termo, ó, no segundo termo, esse cara é constante agora. Então, quem é a derivada de cosseno de y? É menos seno, tá? Portanto, menos com menos dá mais. Então, isso é o que a gente tem, tá? Agora, essa notação aqui significa o quê? Lembra, nós acabamos de ver. Então, essa aqui, nós vamos derivar com relação a x, qual função? A del f del x. Então, ó, vamos pegar essa função e vamos derivar ela com relação a x. Y, nesse momento, é constante, então, veja, a derivada de y dá zero. Tá vendo? Não aparece aqui. Essa derivada aqui, derivada de e elevado a x, é ela mesma. Cosseno de y é constante, então fica menos e elevado a x cosseno de y. Agora, essa derivada aqui, quem é? Que essa notação representa? Representa que nós vamos derivar com relação a y, qual função? A função del f del x. Então, a derivada com relação a y dessa função, quem é? 1 veio daqui, tá? Agora, esse cara é constante, então temos que derivar esse com relação a y. Isso, então, a derivada desse aqui é menos seno de y. Menos com menos dá mais. E a expressão que nós temos é essa, tá? Agora, vamos fazer essa derivada aqui. Então, vejam. Vamos lá. O que é isso aqui? O que isso denota? Isso denota a derivada parcial com relação a x de qual função? Da função del f del y. A del f del y está aqui, ó. Vamos derivar ela com relação a x.
esse termo, a derivada dele dá 1, tá aqui. Esse termo é constante, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Então, essa derivada fica 1 mais e elevado a x seno de y. Para terminar, vamos fazer essa derivada aqui. Quem é ela? É a derivada parcial com relação a y da função del f del y. É essa daqui, tá? Então, vejam, nesse momento, x é constante. Se x é constante, a derivada desse termo dá 0. O e elevado a x também é constante. Então, temos que derivar esse aqui. A derivada do seno é cosseno de y. Então, essa derivada fica e elevado a x vezes cosseno de y. Tá? Aqui, pessoal, eu gostaria que vocês observassem um fato que é o seguinte. Observem que essa derivada aqui, que nós chamamos de derivada mista, né? Por que mista? Porque ela envolve as duas variáveis, é exatamente igual a essa outra derivada mista aqui, tá? Apenas observem isso, tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo, tá? Esse exemplo, pessoal, é o seguinte. Então, observem que aqui nós temos uma função de 3 variáveis. E como nós vimos anteriormente, conceito de derivadas parciais para funções de 3 variáveis é definido da mesma maneira, apenas considerando que agora nós temos 3 variáveis, tá? As derivadas de ordem superior é exatamente a mesma coisa. Serão as derivadas das derivadas parciais, certo? Então, por exemplo, vamos fazer aqui ó, a derivada parcial de f com relação a x. Observem que aqui, ó, o x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Esse termo é maior ou igual a 0, tá? Portanto, o módulo dele é ele mesmo. Então, quem é a derivada parcial de f com relação a x? Pela regra da cadeia para funções de uma variável, eu derivo aqui com relação a x, então fica 2x, e aqui é quocientado pelo módulo desse termo, mas como ele já é positivo, é ele mesmo, tá? Da mesma forma, a derivada parcial de f com relação a z, a variável z, pela regra da cadeia para funções de uma variável, tá? Então, é a derivada desse termo com relação a z, isso dá 2z quocientado por esse termo aqui, certo? Tudo bem? Eu não vou fazer a derivada parcial de f com relação a y, porque é muito parecida, tá? Mas ela existe também, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, então, ó, a derivada parcial com relação a z da função del f del x. Ou seja, nós iremos derivar essa função aqui com relação a z. Então, vamos lá, a notação é essa aqui, né? Del 2f, del z, del x. Tudo bem? Então, vamos lá. Repetindo, é a derivada parcial com relação a z dessa função. Então, vamos lá. Essa função é um quociente. Vamos usar a regra do quociente. A derivada da primeira, a derivada do numerador com relação a z é 0, tá? Aqui, ó. Aí tem o denominador multiplicando, tá? Aqui, beleza? Menos a derivada com relação a z do denominador. Isso é 2z, tá? Aqui. Multiplicado pelo numerador, tá aqui, ó. Certo? Dividido pelo denominador ao quadrado, tá? Aqui, tá? Bom, esse termo fica 0, porque é 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, vai ficar menos 4x vezes z, tudo isso quocientado pelo denominador ao quadrado, tá bom? A próxima que nós iremos fazer
será essa daqui, ó, tá? A derivada parcial com relação a x da função ΔF ΔZ. A função ΔF ΔZ está aqui, é essa. Nós vamos derivar ela com relação a x, tá? Então, vamos lá. A derivada do numerador com relação a x é zero, tá? Aqui, vezes o denominador. Menos a derivada do denominador com relação a x. Isso é 2x, tá aqui. Vezes o numerador, que é 2z, tá aqui. Bom, isso aqui é igual a zero, tá? Eu nem vou colocar de novo. Então, esse produto é igual a 4x vezes z. Tudo isso quocientado pelo denominador ao quadrado, certo? Mais uma vez, pessoal, façamos uma observação. Observemos que a derivada parcial com relação a x da função ΔF ΔZ é exatamente igual à derivada parcial com relação a z da função ΔF ΔX. Ou seja, essas duas derivadas mistas são iguais, tá? Isso aconteceu nos dois exemplos que nós fizemos, certo? Então, faz sentido nós nos perguntarmos, isso sempre acontece? Será que isso sempre acontece? Será que para qualquer função f, as derivadas mistas, né? As derivadas de ordem superior mistas sempre são iguais? Isso não é verdade, pessoal. Isso é falso, tá? Existem funções cujas derivadas mistas de ordem superior não são iguais. Porém, existe uma hipótese que nos garante quando que essas derivadas mistas são iguais, tá? Não é verdade de forma geral, nós veremos exemplos mais adiante, tá? Porém, existe uma hipótese que nós acrescentamos, tal que essas derivadas mistas são sempre iguais. Essa hipótese nada mais são hipóteses, é uma hipótese relacionada à continuidade das derivadas, tá? Então, para isso, nós vamos introduzir esses conceitos aqui, tá? Seja uma função f de duas variáveis x e y, nós vamos dizer que f é uma função de classe C1 quando suas derivadas parciais, a ΔF e a ΔX, forem contínuas, tá? Além disso, se as derivadas parciais de segunda ordem da função f forem contínuas, nós diremos que f é uma função de classe C2, certo? E essa é a hipótese que eu estava comentando, tá? Ou seja, se f é uma função de classe C2, que significa dizer que as suas derivadas de ordem 2 são contínuas, então as suas derivadas parciais mistas são iguais. Isto é, se f é de classe C2, então a del2f, delx, del é igual a del2f, del delx, tá? Esse teorema, pessoal, ele vale para funções definidas em 3 variáveis, em 4 variáveis, vale para N variáveis, certo? E, como eu falei, esse teorema, ele funciona, nós sabemos que essa igualdade é verdadeira quando nós temos essa hipótese, tá? Se nós não tivermos essa hipótese,
pode ser que valha a igualdade, pode ser que não, tá? Na aula que vem, nós faremos um exemplo onde a função considerada não é de classe C2 e de tal forma que as derivadas mistas de ordem 2 não serão iguais, tá? Então, eu volto na aula que vem com esse exemplo, tá? Por hoje é isso que eu tinha que falar para vocês, tá? E eu agradeço muito pela atenção. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.